Imagina a cena. A gente tá num dos pontos turísticos mais fotografados, sabe? Numa das universidades mais famosas do mundo. Uhum. E bem ali, no coração do campus, tem uma estátua de bronze. Imponente. Todo mundo tira foto. Sim, filas e filas de turistas. Mas e se esse monumento, que parece ser a alma do lugar, for na verdade baseado bom, em uma série de informações um pouco criativas? Criativas é um bom jeito de colocar. Hoje a gente vai analisar as fontes sobre a estátua de John Harvard para entender por que ela tem o apelido de a Estátua das Três Mentiras. É um apelido fantástico, né? Porque não é uma crítica pesada, é quase um termo carinhoso. Estamos falando do Harvard Yard, o centro de Harvard. Exato. E a estátua tá lá. Um homem sentado, pensativo, com um livro no colo. Ele transmite seriedade, tradição. Conhecimento. Exatamente. A imagem perfeita de um fundador. O paradoxo é que essa instituição, que é dedicada à busca pela verdade, tem no seu centro um símbolo que é, essencialmente, uma bela ficção. E o mais curioso é que eles não escondem isso, né? Não escondem, é um segredo aberto. Um segredo aberto, adorei isso. Então vamos lá, vamos desvendar esse mistério. Se ela é a estátua das três mentiras, qual é a primeira? O que está errado ali logo de cara? A primeira mentira é a mais fácil. É só olhar para a base de granito da estátua. Tá gravado lá. John Harvard, fundador, 1638. Ok, fundador 1638. O problema é a data. 1638. A instituição, que na época se chamava New College, foi fundada oficialmente em 1636. Ah, então já começamos com um erro de 2 anos. Isso. Pode não parecer muito, mas para um monumento histórico, Pois é, é um começo um pouco desleixado, não acha? com certeza. É um detalhe, mas um detalhe que já diz muito. Mostra que, talvez, a precisão histórica não era a prioridade número 1. Mas então por que 1638? A data veio do nada? Não, tem um motivo. 1638 foi o ano em que John Harvard morreu. E a doação dele foi efetivada. Foi que mudou o rumo da faculdade. Mas a fundação mesmo, o ato de criação, foi em 36. Entendi. Então a data está errada. Já temos a primeira mentira. Mas a inquisição continua. John Harvard, fundador. Se a data está errada, e o resto? O cara na estátua é o John Harvard, certo? Então, aí que a história fica ainda melhor. Ah, não. Essa é a segunda mentira. E talvez a mais descarada de todas. O homem de bronze sentado naquela cadeira Sim. não é John Harvard. O quê? A verdade é que ninguém, absolutamente ninguém, faz a menor ideia de como era a aparência de John Harvard. Peraí, como assim? Não tem nenhum retrato? Nenhum retrato, nenhum esboço, nenhuma descrição física dele, nada. O escultor não tinha nenhuma referência. Nossa. Então, quem é aquele cara? Eles simplesmente inventaram um rosto. Quase isso. O escultor Daniel Chester French, que aliás depois ficou famosíssimo por esculpir o Lincoln Memorial em Washington. Sei, claro. Ele teve que achar uma solução. E a solução foi usar um modelo. E o modelo foi um estudante de Harvard, da turma de 1882, chamado Sherman Hoover. Sherman Hoover. E por que ele era parente, alguma ligação com a família, Harvard? Nenhuma. Ele foi escolhido, segundo as fontes, simplesmente porque ele, personificava o ideal de um homem de Harvard do final do século XIX. Ah. Ele vinha de uma família importante, tinha a aparência que eles consideravam nobre e estudiosa, puritana. Ele era um modelo para uma ideia, não para um homem. Que fascinante. Então eles não estavam criando um retrato, estavam criando um avatar. Exato. Um símbolo da própria identidade da universidade naquela época, sabe? A Gilded Age, quando as instituições americanas queriam criar essa sensação de tradição, de história. Perfeito. Era uma época de invenção de tradições. Harvard queria solidificar sua imagem como a mais antiga, a mais prestigiosa. E para isso, precisava de um ancestral fundador que fosse visualmente poderoso. Sherman Hoover serviu a esse propósito. Então a estátua é mais uma peça de marketing do século XIX do que um documento do século XVII. Exatamente isso. Ok, então já temos 2 mentiras bem grandes. A data está errada e o rosto é de outra pessoa.
Isso nos leva à terceira parte da inscrição, fundador. Se tudo até agora é ficção, imagino que essa parte também seja questionável. E essa é a terceira e maior mentira de todas. John Harvard não foi o fundador de Harvard. Não. Como a gente falou, a faculdade foi fundada em 1636 por um ato do governo colonial. Era um projeto da comunidade, não de uma pessoa só. E era só uma ideia, imagino. Uma ideia no papel, com pouco dinheiro. O risco de não dar em nada era enorme. E é aí que o John Harvard entra na história. Ele era um jovem ministro puritano que morreu de tuberculose só um ano depois de chegar na América. E no testamento dele... No testamento dele, ele fez algo extraordinário. Deixou metade de todo o seu patrimônio e, o mais importante, toda a sua biblioteca pessoal com uns 400 livros para a nova faculdade. Nossa, 400 livros naquela época devia ser uma fortuna. Era uma fortuna e, mais que isso, era a alma de uma universidade. Essa doação garantiu a sobrevivência da instituição. E, em reconhecimento, a corte decidiu rebatizar a faculdade em homenagem a ele. Exato. Ele não a fundou, mas a salvou e deu um nome a ela. Faz todo sentido. Ele foi o catalisador. Mas, né, primeiro grande benfeitor não soa tão imponente quanto fundador na base de uma estátua. Definitivamente não. Fundador cria um mito de origem muito mais poderoso. A verdade é mais complexa. E a mentira é mais poética. Pois é. Certo. Mas voltando para o escultor, o Daniel Chester French, ele tinha esse problemão. Como esculpir alguém que você não sabe como é? Teve debate sobre isso na época. Alguém falou, gente, talvez não seja uma boa ideia criar um retrato falso. Sim, teve um debate acalorado na Sociedade Histórica de Massachusetts. Alguns membros achavam que seria desonesto. E surgiu uma alternativa bem interessante. Em vez de uma estátua de um homem, eles propuseram criar uma estátua alegórica. O que seria isso? Tipo uma estátua da sabedoria? Exato. A sugestão foi criar uma estátua de Clio, a musa grega da história. E como ela seria representada? Com um livro nas mãos, claro. A ideia era focar no conceito, no conhecimento. Mas essa ideia não ganhou. O escultor seguiu com a figura humana. E como ele resolveu a questão da autenticidade, já que o rosto era inventado? A solução dele foi genial. Ele pensou, se não posso ser fiel no rosto, seria o mais fiel possível em todo o resto. Ah! Ele agiu como um historiador. Mergulhou em pesquisas para recriar com precisão as roupas de um cavalheiro puritano de 1630. Se você olhar os detalhes da estátua, o colarinho, a jaqueta, os botões... Tudo isso é da época. Tudo historicamente correto, baseado em retratos de contemporâneos do John Harvard. O rosto é de Sherman Hoare, mas as roupas são de John Harvard. Muito inteligente. Mas o que eu acho mais fascinante é que no final ele meio que uniu as duas propostas. Como assim? Bem, a ideia da estátua de Clio era focar no livro. E na estátua final, os livros são protagonistas. Ele tem um livro aberto no colo, e se você olhar bem, embaixo da cadeira... Tem mais 2 livros empilhados. 1, 2, 3. 3 livros. E esse número não é um acidente, né? É uma referência visual direta ao brasão de Harvard, que tem 3 livros abertos com a palavra Veritas. Uau! A estátua está dizendo visualmente a mesma coisa que a história nos conta. A razão pela qual a gente lembra do John Harvard é literalmente por causa dos livros dele. Isso muda tudo. As mentiras na superfície acabam apontando para uma verdade mais profunda. Mas a história da estátua não para aí, né? Com o tempo, ela ganhou uma tradição bem curiosa. Sim, uma tradição que provavelmente deixaria o verdadeiro John Harvard de cabelo em pé. Hoje, a ponta do sapato esquerdo da estátua é toda gasta, brilhante, polida a ouro, enquanto o resto do bronze é escuro. Isso porque milhões de pessoas esfregam o pé da estátua para dar boa sorte. Imagina a cena. Um pastor puritano, um homem cuja fé era radicalmente contra qualquer tipo de idolatria, de superstição. Exato. Vendo filas de pessoas tocando uma estátua de metal dele para ter sorte em provas. Ele deve se revirar no túmulo. Com certeza. Para um puritano do século XVII, a ideia de criar uma estátua de um homem já seria algo no limite.
Mas transformar essa estátua num amuleto da sorte seria uma heresia completa. Isso mostra como o significado de um símbolo pode se transformar totalmente, né? O que foi criado para ser um memorial solene virou um pé de coelho de bronze gigante. E ganha novos significados para novas gerações. A estátua não pertence mais só aos seus criadores, pertence às pessoas que interagem com ela hoje. Falando do legado real para além do símbolo. Se a estátua é uma ficção, o que aconteceu com a contribuição real de John Harvard? Aqueles 400 livros. Essa é a parte mais comovente e irônica da história toda. A maior parte daquele legado físico, a biblioteca original, se perdeu para sempre. Como assim? Em janeiro de 1764, o primeiro prédio de Harvard Hall, que é abrigado à biblioteca, pegou fogo. O incêndio foi devastador. Não, consumiu o prédio inteiro. Quase toda a coleção de livros da faculdade, incluindo a imensa maioria dos volumes doados por John Harvard, virou cinzas. Que tragédia. Então todo aquele conhecimento, o presente dele de verdade, se perdeu. Quase todo. E aqui vem o detalhe final, que parece de filme. De toda a coleção original, Sim, apenas um único livro sobreviveu ao incêndio. um só. E como? A razão pela qual ele sobreviveu é porque ele não estava na biblioteca naquela noite. Estava com alguém. Tinha sido pego emprestado por um aluno e não tinha sido devolvido a tempo. O livro estava atrasado. Não acredito. Isso é incrível. A história é melhor que a ficção. Pois é. Então, resumindo tudo, a estátua de John Harvard é um grande paradoxo. Ela é factualmente incorreta em quase tudo. Data, status de fundador, o rosto. Como documento histórico, ela falha, Miseravelmente. mas como símbolo, ela é um sucesso estrondoso. Porque, no fim das contas, as imprecisões dela nos forçam a fazer exatamente o que a gente está fazendo agora. Investigar e descobrir a história real. Exato. E a história real é muito mais interessante. As mentiras nos levam à verdade de que a identidade de Harvard não foi forjada por um fundador, mas por um ato de generosidade focado em livros. Exatamente. A estátua, com suas 3 mentiras, aponta para as 3 verdades mais importantes. A universidade foi um projeto coletivo, a doação de Harvard foi seu pilar e tudo, absolutamente tudo, começou com os livros. O monumento celebra o homem errado, com a data errada, pelo motivo errado, mas de alguma forma... Captura perfeitamente o espírito certo. E isso nos deixa com uma última provocação para pensar. A história do único livro sobrevivente é uma metáfora poderosa. Ele só escapou do fogo porque estava fora da biblioteca, estava em uso. Nas mãos de alguém. Isso nos faz questionar como a gente preserva melhor o conhecimento. Ele está mais seguro quando está trancado numa prateleira, intocado, ou quando está circulando no mundo, sendo lido, debatido, mesmo que isso o coloque em risco. Nossa! A sobrevivência de uma ideia, às vezes pode depender de uma pequena quebra de regra, de um livro atrasado,